Meus queridos mamíferos, estamos de volta com mais um episódio daquele podcast que está no seu coração, aquele podcast que você consome por no máximo 90 dias e as suas vacas passam a dar mais leite, porque ele cura um problema grave que nós temos na cadeia do leite, que é a ignorância do ser humano. Então, fica aí comigo, porque hoje temos muita coisa boa para vocês. E o tema de hoje é café com leite, café ou leite. E para falar desse assunto, temos aqui um convidado especial que hoje é a segunda e se voltar já vai poder pedir música no Fantástico. Ele, Eduardo, que vai se apresentar aí para vocês, já conhecem ele aí de episódios passados, mas ele vai dar um sinal rápido aqui para vocês de quem é o Eduardo e a gente já entra nesse tema. Fica comigo. Fala, galera, muito bom estar aqui de novo. Sou Eduardo Valias, médico veterinário, sou de família de produção agropecuária e atualmente trabalhando em consultoria própria depois de ter uma carreira aí em empresas multinacionais. Muito feliz de estar aqui de volta com a galera aqui para a gente poder matar um tempo falando um pouquinho de café com leite aqui. Eu fico imaginando que o Eduardo me ligou que só queria conhecer o estúdio. Você imagina? Uma pessoa que fala assim, então eu queria conhecer o que você tem. Não, você vai participar e é hoje mesmo e mais. 2 vezes. É verdade. Mas não tem que ditado, cavalo que beira o curral que arreia, moço. Tem vez não. Tem vez não. Tá mais cavalo gordo, né? Tá precisando de serviço. Tá vadio. Ai, bom demais. Estou aqui também com ele, o menino que tem a chave do cofre, danadinho, Daniel. Dá um oi pra turma, Daniel. É eu. Rapaz, eu acho engraçado que um monte de gente agora vai dizer, é o homem que tem a chave do cofre. E eu falei numa brincadeira esse negócio. Tudo bem, pessoal? E aí, como é que vocês estão? Vamos lá para mais uma segunda-feira à noite para a gente trazer conhecimento de ponta para vocês. E estamos aqui também com ele, o nosso ex-substituto, o nosso ex-reserva, que já é o cara que mais participou do podcast, Leandro, o cara do comercial da Companhia do Leite. Se você ligar aqui, muito provavelmente você vai falar com esse cidadão. Leandro, dá um oi pra turma aí. E aí, galera, vamos lá, né, mamíferos, para mais um assunto aí bastante pertinente. Café com leite. E é muitas emoções nesse café com leite, hein? Nossa Senhora. Jesus. É um país construído no café com leite. Então você imagina, né? Verdade. E em clima de final de ano, você que está com esperança de mudar de vida a partir do dia 1º, né? Nós estamos aí nesse clima que a gente resolve e fala assim, não, agora, ano que vem... E não é todo mundo que está, assim, como que eu posso dizer, contaminado com a emoção de fazer algo muito melhor o ano que vem, não, né? Existem aí pairando muitas incertezas, né, ao redor do país, da economia, etc. E tal. Essas incertezas, elas sinalizadas lá por bolsa de valores, oscilação no preço de dólar e por aí afora vai, né? Eu achei que você ia falar a oscilação do preço do Panetone. Que também é interessante. Agora que o Natal acabou, né? O Panetone... Bom, nós estamos aí motivados por essa história, aqui pelo menos, Companhia do Leite, motivado pela história de que ano novo, vida nova, nós temos que fazer algo diferente. E para falar um pouco disso, né, para tentar fazer algumas provocações a vocês, que é um pouco da nossa missão aqui, né, gerar incômodo, porque muda quem está incomodado. Quem está acomodado não muda. E a gente trouxe, então, um pouco de desafio, né, para a gente comparar aí café representando as culturas anuais. A gente vai tentar fazer alguns paralelos quando for oportuno. Um pouco do que é trabalhar com café, um pouco do que é trabalhar com leite. Família do Eduardo, né, produz café também? Sim. Produz café também.
E ele vai ajudar a gente aqui a fazer esse paralelo, produz café e produz leite, produz soja e boi, né? Então vai ajudar a gente a fazer esses paralelos, comparando culturas anuais com a atividade leiteira. Então assim, eu queria, né, fazer uma provocação inicial aqui para abrir nossa conversa, a começar pelo Eduardo, que ele trouxesse para a gente aí diferenças, né? Assim, eu vou trabalhar com café e vou trabalhar com leite, o que você vê como diferenças mais contundentes? E aos poucos os meninos também vão complementando aí e a gente vai avançando aqui na nossa pauta. Tá. Vamos começar? Bora lá. Eu acho que, pensando aqui, enquanto o Ronaldo estava falando, eu estava estruturando o pensamento em processos, né? A agricultura, você tem os processos bem definidos durante o ano. Você tem a época de plantar, tem a época de adubar, tem a época de colher, de fazer todos os tratamentos. Elas acontecem uma depois da outra, numa sequência lógica, né? Na produção de leite, todos os processos acontecem todos os dias. Você tem que inseminar, você tem que curar o umbigo, tem que colostrar, tem que ordenhar, tem que fazer tudo todos os dias. Então o grau de complexidade ele aumenta muito na atividade leiteira. Quando o cara quer fazer o ciclo completo, que nós ainda não temos esse conceito no Brasil, que já existe no gado de corte, né, de cria, recria e engorda. Né? Cria, novilha e produção. Hoje as fazendas leiteiras assumem todos os processos, mesmo que não sejam eficientes em todos os processos. Né? Então acho que essa para mim é a primeira grande diferença. O desafio da atividade, né? Os processos estão todos acontecendo todos os dias, independente de chuva, de sol, do que seja. Outra coisa é o fluxo do dinheiro. Né? Porque no leite também você recebe mensalmente, né? Você está entregando todo dia e recebe mensalmente. É uma conta corrente, como se fosse um salário. Então, e o salário vicia. Né? Você já sabe que vai receber aquilo, mesmo que tenha variação, você já sabe que pode contar com aquele dinheiro. Então o seu pensamento ele fica no curto prazo. Né? Já numa safra, você é o responsável pela comercialização, pelo risco. Então o café deu R$ 1.500, deu 2.000, deu 500. Você decide a hora de vender. Vendo ou não vendo, né? Então o fluxo econômico é diferente. No leite existe até o conceito de para quem você entrega. Exatamente, né? O leite eu entrego, o café eu vendo. Né? Então, essas coisas, traduzindo isso em resultados, traz uma complexidade muito grande na gestão do leite, na minha visão. Né? O café está muito mais preparado para a decisão econômica, não só financeira. Né? Outro ponto que eu acho importante é que, como você está usando terra, o maior recurso é terra. Né? Então, assim... É um recurso caro e escasso. Eu não conheço uma lavoura de café que não tenha um agrônomo responsável. Seja da cooperativa, seja contratado, terceiro, seja o que for. Eu não conheço nenhum pedaço de terra com agricultura que não tenha um responsável técnico. Mas voltando um pouco aqui, Eduardo, para depois a gente entrar nesse ponto, essa questão do salário viciar, né? Como é que você vê hoje nos dois tipos de negócio que você tem na sua casa? Eu acredito, a gente conversou isso algumas vezes aqui, que a mentalidade de quem tem os dois é completamente diferente, dependendo para qual lado do negócio que ele está olhando. Né? Como é que você vê em termos de mentalidade? Eu acho que o interessante desse podcast, exatamente desse tema nosso, é trazer o paralelo e ver o que a gente pode usar de um no outro, né? E qual que é a diferença. Eu acho que esse que é o importante da gente pensar em café num podcast igual o Mamíferos, né? Então, como é que você imagina isso? Assim, o que você percebe diferente na sua mentalidade, na sua família, com relação a isso? A mentalidade do empreendedor em agricultura é uma mentalidade muito mais empresarial. Muito mais empresarial. Correr risco, tomar a decisão certa. Eu tomo a decisão do preço que eu aceito, o mercado é absoluto, né? O mercado é que manda, mas eu tomo a decisão da hora de fazer o meu caixa ou não. E isso te faz ter um raciocínio, né, de longo prazo, ou de médio prazo, pelo menos. Às vezes um agricultor vende a safra em um dia, ou em 2, ou em 10 eventos, né? Mas ele é o responsável por isso, sabe? Então, ele não tem nem a quem culpar, a decisão é dele.
Sabe? Então acho que fica muito mais empresarial mesmo. E de novo, eu vou insistir na tecla da assistência técnica porque ele tem subsídio para tomar essa decisão. Né? Tem muito mais subsídio, é muito menos achismo e muito mais decisão empresarial. Acho que isso é que muda, sabe? Então é muito mais clara a visão de negócio. Eu vejo, por exemplo, o Leandro Avelar, da JPA, que está aqui com a gente direto, ele comenta isso. Até pelo tipo de trabalho que ele faz, ele tem equipe lá que fica analisando o mercado mesmo, para ver se vai para um lado, se vai para o outro, até para ele poder auxiliar os produtores que estão ligados a ele, os fornecedores dele. Ele compra e também assim, por enquanto não compra não, que o preço vai baixar, a gente vai poder fazer negócio melhor e tal. Então, essa parte de mercado, ele por si só, que é alguém que vende produto, ele está preocupado em fazer isso com o cliente e com o fornecedor dele para poder fazer o negócio ficar mais competitivo e o pessoal ganhar mais dinheiro, né? E ele vira referência. Agora uma provocação, né? Que o Ronaldo sempre fala, vamos provocar aqui. Os fundamentos de mercado são os mesmos. Sim. Os fundamentos são os mesmos. Então eu tenho acesso também aos fundamentos do mercado de leite. Né? Por que eu não tenho uma postura mais empresarial no leite e tenho na agricultura? Mas você não acha que a tendência se bem que não. Eu acho que não. Mas a tendência na agricultura, eu acho que ela é mais... Eu tenho essa impressão, que ela é um pouco mais, entre aspas, menos difícil de você entender o que vai acontecer num mês, 2 para frente. Me diz se não é bem assim. Não é. É interessante. O momento que a cafeicultura vive agora é completamente fora do normal. Sabe? Então, assim, o que vinha, a previsibilidade, ela é muito volátil hoje, né? Então, eu não vou confiar na previsibilidade, eu confio nos fundamentos, eu tenho as informações certas, sabe? Então, não é. Esse momento na cafeicultura vive isso. O mercado esperava um preço de café muito maior do que o que é o atual, muito mais alto, sabe? E não se concretizou, né? Então, assim, essa volatilidade... o preço do leite, se a gente fizer um gráfico do preço pago pelo litro de leite no mesmo laticínio, talvez ele oscile menos do que o preço de uma saca de café comercializada na mesma cooperativa, se o laticínio for da cooperativa. Sabe, historicamente, as oscilações são muito maiores. É interessante isso. Inclusive, até o laticínio mesmo, ele tem essa estratégia a maioria das vezes, né? Ele faz um caixa na época que o preço está muito alto, para poder ajudar o produtor na vez que o preço está muito baixo, para oscilar menos o preço ao longo do ano para o produtor. Né? Vou dar um exemplo, eu conheço um produtor de cenoura e beterraba. Ele falou assim, não, nosso preço não oscila muito não, varia de 20 a 120 a caixa. É isso aí. E não é maneira de falar, não. Não, exato, é isso mesmo. E o leite, gente, como o mercado, mas aí o hortifruti também o mercado é nacional ainda. Né? Então a gente tem os fundamentos, os fatores, as previsibilidades. Né? Então assim, a gente sabe que no verão o preço de leite é menor. Historicamente, né? Todo mundo de férias, criançada de férias, consumo baixo, São Paulo diminui gente, come menos pizza. Né? Então assim, os fatores mostram pra gente. Né? Então, e se olhar historicamente, não vai mudar muito, sabe? Então acho que a agricultura, ela é mais arriscada e outra, eu vendo a produção de uma vez, muitas vezes. Né? Se eu errar, eu matei o ano. O leite a gente ainda consegue recuperar. Mas quantos por cento do produtor, o agricultor está de olho nos números e quantos por cento dos produtores de leite realmente são atentos aos números? Né? Acho que Isso para mim é uma grande diferença. Bom, complementos das diferenças, Leandro lembrou de alguma aí que gostaria de destacar, que nós falamos até o momento? Estocagem, né? Desses produtos é super influenciado, né? Perfeito. Se você pensar que o leite eu estoco ele, como eu estoco ele, qual que é o tempo dele, ele é mais perecível e o café não. Isso influencia diretamente na forma que a gente comercializa isso, né? A gente consultou aqui estoque de café e do leite de 48 horas pela lei. Perfeito. Então, assim, se você fizer um queijinho, vai um mês. Se o queijo for bom. Mas é o desafio, é mais esse desafio que a gente tem que aprender a conviver, né? E assim, nós sabemos que nem as indústrias têm capacidade de armazenamento. Por isso que o preço do queijo também varia muito, entendeu?
Isso é super interfere demais, né? Uma vez eu vi um termo assim, feliz a indústria que tem um spray dryer, né? Que é o secador de leite, né? Que ela consegue, de alguma forma, dependendo do produto estoque, final, ela consegue regular o mercado dela, né? Mas é muito pouco. Então, assim, voltando mais àquilo que o Ronaldo sempre fala, variação de preço de leite, a indústria também não é culpada disso, é porque é muito difícil mesmo ela conseguir estocar. Quantos cama fria vai ter que ter, então, para poder fazer estoque? Né? Fica inviável economicamente, depende do tamanho da estrutura para a empresa investir. E pensando também, quando você fala de estoque, você não está falando só de produto. Por exemplo, no caso aí que o Eduardo falou, você tem leite em pó, né? O spray dryer vai ser para fazer o leite em pó. Não é só a questão de, assim, ó, veio leite demais, eu fiz leite em pó. Não é isso. É porque se teve leite demais, eu fiz leite em pó para poder estocar para quando o preço melhorar ou eu tiver mais mercado para ele, quer dizer que o produtor que me entregou esse leite, ele vai continuar recebendo. Então a gente está falando de fluxo de caixa, a gente está falando de capital de giro. Da indústria. Que ela tem que segurar o produto lá e ao mesmo tempo tem que pagar pela matéria-prima que ela acabou de adquirir para fazer o mesmo leite em pó, né? Exatamente. Então é dinheirismo, como diz o goiano. É a oportunidade do capital, né? Sim. Você vai ficar estocando ele aí. O mercado está girando. Hoje, no mercado que a gente vive, então, principalmente do brasileiro, que não sei como é que você faz a previsão de alguma coisa direito, né? Porque eu não sei quantos fatores interferem no você fazer uma previsão e um planejamento. Embora se você não fizer, que é pior ainda, né? Sim. O negócio é esse. E tem essa questão também aqui que eu anotei, é de você ter um orçamento forçado, né? Quando você é da agricultura, você tem um estoque de produto que você colheu. É aquele ali, é o seu orçamento. Dali para frente é o dinheiro que você tem em dinheiro em espécie ou em produto, mas é aquilo que você tem para poder trabalhar, né? O leite eu vejo que o orçamento, querendo ou não, é aquilo que você entregou, mas aquilo que você entregou a gente não sabe por quanto que vai fazer. Então a regulação dele de orçamento é o seguinte: no mês seguinte, se o preço baixou mais do que ele imaginava, alguma coisa vai ficar para trás. Então o orçamento não cumpriu. Eu tinha captado, eu vou aproveitar o ensejo, você comentou o negócio do orçamento, para complementar e talvez às vezes até um pouco, em parte talvez vai parecer que eu vou divergir, mas quando você disse assim, ó, a agricultura tem um orçamento bem definido, eu tinha captado que você estava querendo mandar a mensagem assim, ó, para produzir um hectare, como os processos são bem definidos, para produzir um hectare de café, para produzir um hectare de milho, salvo poucas estratégias de manejo, uma decisão complementar ou outra, tem um basicão que você precisa de fazer. As expansões, muitas vezes regradas na terra alugada, né, medida aí pelas terras, feitas através de terras alugadas. O aluguel passa a ser um componente básico do orçamento e tal, e a pessoa, analisando os momentos de mercado, vai decidindo assim, ó, eu estou num momento em que o hectare está tanto para produzir, e de acordo com a disponibilidade de safra, a oferta do produto no mercado, eu tenho um determinado preço, eu tenho uma expectativa sobre o preço, eu tenho contratos futuros, e quando ele enxerga assim, ó, eu consigo produzir por tanto, e eu consigo vender parte da safra no mercado futuro que me dá a diferença, muitas das vezes eles vão fazer essa trava para cobrir todo o custo e ele tem um excedente de produção. Obviamente, se o produto tem margem, ele não precisou travar todo o preço dele. Então, ele travou o preço e foi entregando volume do preço travado até cobrir todo o custo e deixou no mercado variável a sobra, né? Permitindo ganhar na sobra. Isso permite o cara ter uma certa visão de segurança. Na pior das hipóteses, ele sai empatado ou sai com um tanto de margem protegida, ele sai empatado para os interesses dele ali na frente. Então, essa previsibilidade, ou seja, poder sentar, e eles fazem isso na prática, né, porque nós estamos falando de movimentos muito grandes, né, o cara chega e define um orçamento. Para a próxima safra, eu vou plantar 1.000 hectares, eu vou gastar tantos por hectare, ao fechar aqui já tem tanto que está vendido, recebido, resolvido. Então faz essa amarração, né, e ter essa visão de longo prazo, e o cara sai lá na frente pensando assim, ó,
Na média, eu estou esperando, se for otimista, eu vou ter uma margem de tanto nesses 1.000 hectares, nesses 300, nesses 500 hectares. Se for otimista, eu tenho uma margem de tanto. Mais provável, pelos estudos aqui, está falando que a minha margem vai ser tanto. Se eu fosse travar todo o produto, a minha margem seria de tanto. Então, estou falando do preço mais provável seria esse. E na pior das hipóteses, eu estou empatando. Empatei. Essa previsibilidade, o produtor de leite nem sonha com ela, ele não sabe o que é isso. E assim, ó, na época que a gente estava fazendo o curso da política leiteira, eu estava estudando um pouco sobre isso, e uma coisa interessante que você está falando é seguro. Eu acho que essa é uma diferença dos dois muito grande. Boa. Seguro serve para quê? Seguro é aquilo que você paga para ter certeza que você não vai ter o risco da ruína. Vamos usar aí os jargões da educação financeira pessoal aí, né? É o risco da ruína, que é o quê? É você chegar no ponto de errar ao ponto que você não volta mais. Perfeito. Você não paga aquilo e continua a sua vida. Você realmente chega na lona e menos do que a lona, né? Enfia num buraco. Menos do que a lona é você perder seu nome também, né? Isso. Você não Perfeito. perde só o O financeiro. crédito, Porque nome, você perde perder tudo. o dinheiro é uma coisa, agora você perder seu nome, aí é o que foi embora, né? Mas isso que é legal. Então, o seguro é utilizado muito para isso. Para você garantir que você vai pagar os seus custos. Então, inclusive, Perfeito. se você não pensar só na parte mesmo assim de você contratar um seguro, muita coisa é comprada em saca de café, saca de Exato. soja, não é verdade? Sim. Então, fica fácil, porque já está travado no volume mesmo, não é nem dinheiro mais. Não fala em dinheiro, não. Fala em produto, é produto para produto. E isso traz uma segurança muito grande, né? Hoje você não chega lá e começa, eu vou comprar um saco de ração, quanto é tantos litros de leite? Não existe isso, né? E esse é bacana. E no leite, isso não existe. E eu já procurei saber, assim, se de fato não existe porque ninguém conhece, é desconhecimento, ou não existe mesmo. E no Brasil não existe. E sabe por que não existe? Porque não tem leite nosso sendo negociado na bolsa. Perfeito. Não tem aquela especulação de um achar que o leite vai subir, o outro achar que vai descer, para um pagar o outro, falar, ó, se descer você me paga, se subir eu te pago. Como não tem isso, você não tem os especuladores. Então olha que interessante, os especuladores da bolsa são os que garantem os seguros e as travas de preço da agricultura. Ou seja, se um dia a gente conseguir fazer uma trava em leite em pó e alguma coisa, e o nosso mercado acompanhar o mercado internacional nesse ponto, provavelmente a gente vai ter seguro de preço de leite também, para você garantir um mínimo dentro do mesmo ano. Eu gostei, Daniel. Legal, né? Você estudou direitinho. Eu fico assim, comovido também. Eu tento. Agora eu Não, gostei. mas é viu? legal, eu vejo assim, começa um movimento através de empresas que querem financiar a produção de uma forma mais acessível e mais flexível também para o produtor de leite. Né? Então hoje já tem adiantamento, já tem algumas ferramentas começando a chegar no mercado que eu acho que ajudam. Maturidade da questão de contrato, né, de Isso. compra futura aí. Tá em evolução, né? Agora, de novo, é uma cadeia imensa, com muitos players, né? Mais de 1 milhão de produtores e de diferentes perfis, diferentes realidades, diferentes capacidades financeiras, né? Como que estrutura isso? Né? Então, veja que o Brasil a gente tem 2 ambientes na produção de leite. Você tem um ambiente estrutural, que ainda precisa, né, ter alguma organização mínima. Né? Como que eu posso vender leite se eu não tenho um tanque de resfriamento, por exemplo? Será que eu poderia? Nos Estados Unidos eu poderia? Fala os Estados Unidos que é um modelo, né, de país desenvolvido. E além de ter isso, a gente tem um mercado atuando, né, de forma aberta, um mercado aberto. Né? Então são muitos fatores. Quando na agricultura já tem coisa muito mais sedimentada. Né? Muito mais sedimentada. E o físico está lá no armazém. Uhum. E assim, ó, você vê a diferença das atividades, né? Você consegue fazer essa troca que a gente estava falando aí e você consegue segurar seu negócio mesmo na troca. Por exemplo, ó, custou X, se eu vender tanto da minha produção, hoje eu já paguei meus custos, que foi o investimento que eu fiz, e agora eu vou segurar um percentual para ver. Esse eu tenho um poder de barganha nele melhor. Que eu vendo ele, eu posso vender ele mais a hora que eu quiser, não necessariamente eu tenho que vender para pagar alguma conta. Exato. No leite, né? Nós não temos desse raciocínio, né? A gente O fiel depositário no café, o fiel depositário não é nem quem comprou e nem quem vendeu. Isso também é uma coisa que traz segurança para o processo, traz segurança para as relações comerciais, entenderam o que eu quis dizer? Perfeito. Então, ou seja, para poder pleitear contratos, né,
Isso é uma questão importante, né? Agora, eu acho que a gente tem muito a aprender, né? Dentro da fazenda mesmo. A gente está falando muito aqui de estrutura de comercialização, né? Que é um caminho que independe do produtor. Agora, dentro da fazenda, tem muita coisa que a agricultura tem para ensinar para o produtor de leite. Né? Então, você pega assim, Goiás, as bacias leiteiras mais novas, que têm melhores indicadores, muitas vezes, foram agricultores que vieram para a atividade leiteira. Né? Então, assim, o risco deles não terem sucesso é muito baixo, na minha visão. Né? Historicamente, a gente vê as fazendas prosperando aí com muita característica de fazenda de agricultura, né? Então, com processo bem estabelecido, com gestão, com foco no resultado, né? Eu sempre comento, e vou fazer uma crítica aqui aos colegas veterinários, eu sempre comento que a pandemia me proporcionou voltar, né, ficar mais próximo da operação da minha família na agropecuária, que é meu irmão que lidera, que é agrônomo. E na primeira semana que eu estava na fazenda, nós recebemos, cada dia era dia de um técnico. Né? Então, no primeiro dia veio o técnico do café, no segundo dia, que era um agrônomo do café, no segundo dia, o agrônomo de milho e soja, no terceiro dia, o veterinário de leite, e no quarto dia, o veterinário de corte. Né? E aí, a gente assistindo no almoço, né, conversando, fechamento das visitas e tal e tal. Então, assim, para mim ficou muito claro, a turma da agricultura, os agrônomos, eles só falaram de negócio, e a parte técnica é um fundamento para o negócio, é um pilar para o negócio ir bem, né? E os meus colegas veterinários só falaram dos bichos, né, dos animais. Então, assim, deu tanto de prenhez, deu tanto... E eu assistindo o gestor, que é o meu irmão, né, na mesa, quando falava do business, ele estava dentro. Começava a falar de indicador, cara, zootécnico, né? O que o gestor quer saber disso? Sabe? Então, olha a lição que a gente tem para fazer em casa, né, enquanto técnicos, veterinários principalmente. Né? Nós estamos Quanto vale uma fazenda com produção de leite? Quanto vale uma vaca? Se eu tenho oportunidade de estar lá dentro, cara, eu sou responsável pelo resultado, né? Pela dignidade daquela família, pelo quanto de dinheiro ela põe no bolso. Quantos veterinários sabem, provocação aos veterinários que estão nos ouvindo, acompanha a cotação do leite em pó no mercado internacional, acompanha a cotação do spot, que muda a cada 15 dias, acompanha... que nós temos, né, negociações a cada 15 dias, acompanha a cotação de dólar, que tudo isso nesse pacote aí conecta a gente muitas das vezes com o mercado internacional, que abrem janelas ou não de importação, né? Janela de importação é aberta pelo preço. Perfeito, exato. Né, nós já falamos aqui no outro que o leite que entra que vem de Argentina e Uruguai, e a decisão de entrada é pelo preço. Se você não está acompanhando nada disso, você não sabe o que vai acontecer. E os movimentos são... até o preço mudar no produtor, 60 dias antes aconteceu os sinais que fizeram o preço mudar. Perfeito. Às vezes até mais. E assim, vou além, Ronaldo. Por quanto o meu cliente ali está vendendo leite ou arroba do boi? Né? Porque ali para mim foi um palco muito interessante, né? Que eu estava ali assistindo. Então, assim, todas as decisões da agronomia vieram baseadas no preço de mercado do produto final, né? E as decisões colocadas ali na área, né, de animal só na técnica, né? E às vezes você vai ter que confrontar os dois, não tem jeito. Eles têm que conversar, né? E não, elas andam juntas, né? É claro que a tomada de decisão, o mercado influencia demais, né? Você sabe da técnica, mas E assim, aproveitando o gancho, você vê que quando nós trabalhamos com serviço e assistência técnica, né? E você vê um profissional autônomo, ele tem a credibilidade dele, ele faz um serviço bom. Só que quando esse profissional está assistido por uma empresa responsável, a gente está atrelando toda essa assistência no conhecimento que a gente direciona para esse cara, para ele prestar um bom serviço no campo, não só o serviço técnico. Porque o técnico, ele, na maioria das vezes, ele aprendeu lá dentro da faculdade. Perfeito. Ele tem uma polida, antes de entrar, que ele passa por uma metodologia, dá uma polida e ele vai a campo. E qual que é a função nossa como empresa, dando base para esses técnicos? É justamente isso. Trazer se o negócio é rentável ou não. E qual que é a tomada de decisão em relação àquilo.
E isso, assim, eu vejo que como a nossa atividade leiteira ainda tem esses gargalos, é uma mega oportunidade para a gente também, para nós também. Entendeu? Fazer o diferencial no campo, tanto como consultores, como os técnicos, para poder alavancar o negócio mesmo. Isso é uma mega oportunidade para nós, né? Eu vou dar um exemplo prático aí. Recentemente eu fiz um levantamento para discutir com um laticínio muito grande sobre a diferença de preço da época da safra para entre safra. Vocês têm ideia? Diferença de preço do Diferença leite. histórica? Nos últimos Quanto 3 tempo? anos. Não tem. Nos últimos 3 anos. Vai dar uns 70 centavos. Olha que legal. Não deu isso não. Na CPEA, hein? No estudo, 28. Entenderam? Aproximadamente 28 centavos de média nos últimos 3 anos. Aproximadamente 28 centavos. Entre o maior e o menor ao longo do ano. Média safra, média entre safra. Tá. Certo? Então, assim, o que acontece? Eu estou falando que você consegue melhorar 10% no seu resultado só de você definir quando que o seu cliente está precisando mais do produto. Perfeito. Entendeu? É simples assim, É. sem muita sem muita confusão. Fórmula Entendeu? muito simples, né? E assim, aí você vai falar comigo que não tem previsão, que o movimento é diferente de um para o outro, entendeu? É onde o Eduardo está falando que os fundamentos, né, de você analisar o negócio, ele não é tão complexo assim, entenderam? Só que o que acontece? Se você falar para um produtor, colocar as vacas dele para parir tudo em fevereiro e em janeiro ele não está produzindo leite, ele cai infartado. Ele acha que nós ficamos malucos, entendeu? Não, a pergunta dele é assim, como é que eu vou comer? Como é que eu vou comer durante aquele mês? Aí eu pergunto, como é que o produtor de café colheu o café durante um período só e talvez vendeu isso tudo no mesmo mês ou em 2 meses? Como é que ele conseguiu fazer isso? Exatamente. Né? Como é que o produtor de milho conseguiu colher o milho uma vez só e você precisa, né, dessa dependência de não poder ficar um mês sem produzir? Se você tem 100 vacas e as 100 vacas deram parto no mesmo mês, vamos falar para facilitar, 120 vacas, 10 pariram por mês, ou a gente teve 120 partos no mesmo mês. Isso tem diferença? Mostra da diferença sanitária, porque você passa a ter um vazio sanitário na fazenda, a CCS da fazenda vai despencar, além da diferença, nós estamos falando da diferença comercial mesmo, que quando que o laticínio está dependendo depende mais do leite. Né? E o outro ponto, que aí nós temos que aprofundar mais no cálculo, né? Mas sabidamente você tem no período seco um concentrado mais barato, que é safra para colheita, então seu principal custo tende a estar mais barato, sua vaca vai emprenhar mais fácil, porque já está mais fresco, conforto, sem mosquito, sem carrapato. Então, e se você falar isso para um produtor de leite, eu acho que é maluquice, entendeu? Você quer ver outro impacto grande? Dá 15 dias de folga pro retireiro. Imagina. Não, e outra Se coisa, for né, possível gente? fazer isso. O que nós estamos falando aqui é safra de leite. Safra de Tem uma leite. safra de leite, né? Eu começo a produzir muito na saída do verão e termina a produção no começo do verão. Eu notei a sua fala, do mesmo nome que você deu, processos bem definidos. Eu vou ter a safra de parto, eu vou ter a estação de monta, depois eu vou plantar. Então, ou seja, eu vou preocupar com coisas em épocas diferentes. Vou concentrar meus esforços em épocas diferentes. Né? E é o que a Nova Zelândia faz, né? A grande estratégia da Nova Zelândia é isso. Por isso que é o leite mais competitivo do mundo. E as nossas fazendas do Brasil, como é que tá? Você que roda aí bastante, como é que tá acontecendo isso? De safra? Não, eu acho que tem uma seleção natural, porque no verão os índices reprodutivos caem muito, normalmente. Despenca, então acaba tendo uma seleção meio que natural de produzir mais na época da seca, mas não é intencional. Né? E como o leite no Brasil ele é produzido praticamente em todos os municípios, e muitas vezes com base muito baixa, começou a chover, tem uma avalanche de leite. Brotou pasto, tem leite. Então na época do verão então, a vaca diminui a ingestão, aumenta o estresse térmico e o preço do leite cai? Eita. Exatamente. É agressivo, hein? Não, pois é um ambiente muito inóspito, né? A gente tem uma grande negócio. participação de produtores amadores, né, no negócio aí, ou extrativistas,
que lotam, né? Quando chove, lotam o mercado de leite. Né? Isso O aí. animal vai produzir mais leite. Eles fazem uma contraestação do produtor profissional. Perfeito. Entendeu? Justamente. Isso ainda existe. E a oferta de leite no Brasil ela ainda é maior no final do ano por essa participação de produtores, de um grande volume de produtores extrativistas. E acontece ainda um fator que impacta no preço. Estou trazendo, vou disponibilizar o slide para ele poder colocar na edição com números, né, levantamentos atualizados dos picos que a gente tem de importação na entrada das águas. Perfeito. Porque é quando a gente tem dá saturada no preço, abre-se uma janela de importação, vem aquela grande carga de leite em pó, o que gera uma especulação para jogar o preço do leite para baixo associado com o aumento da oferta. Se tá ruim, fica pior. Pessoal, uma bolha de excesso de leite de uma semana, que essa é a estratégia dessa importação, né? Que eu já sei que a produção vai subir, que o preço vai cair, eu só ajudo um pouquinho. Um empurrãozinho. Uma semana a mais de leite e as empresas tendo que fazer promoção de longa vida para o cliente poder comprar no final do ano, né? Que é onde o Brasil é um dos poucos países, ou o único, que quem dita o preço do leite é o HT, né? Normalmente é o queijo, né? Então aqui a gente convive com o HT, que é o produto mais sensível à oscilação de preço e o volume de dinheiro no bolso do cliente, né? Então isso cria um ambiente completamente vulnerável para a estratégia de longo prazo mesmo, né? Que na agricultura não tem tanto. Né? Você não convive tanto com essas oscilações. E quando uma empresa importa uma semana de leite e o cara vai ligando do supermercado que está sobrando leite ou colocando mais leite, né? Aí o que eu faço? Eu reduzo o preço do produtor. Só que a gente sabe que isso vai acontecer. E Entendeu? quando vai E acontecer? sabe quando vai acontecer. Justamente. Tem Né? previsão. Então, assim, por que eu, produtor, não me preparo? Que eu sempre falo o seguinte, gente, qualquer empresa, qualquer fazenda, ela tem que estar preparada para os piores momentos. Né? Se eu sei que vai ter um momento difícil ali, o que eu estou fazendo de diferente para enfrentar? Porque ele vem. É o pior momento da vaca, é o pior momento do mercado, né? É o pior momento do meu fluxo de caixa, né? Só que eu sei. Sabe? Então por que eu sei que vai chover, por que eu não levo uma capa de chuva? Bem isso. Será que é para não carregar a molhada depois? E depois você não levou capa de chuva, você ainda reclama porque que tá chovendo, e você chega na conclusão que andar na rua não vale mais. Pessoal, Deixa vai lá, eu Daniel. só. Eu acho que essa vai ser muito oportuna, que eu queria muito falar isso. Depois você pode continuar aí, que eu já imagino que o ambiente vai ficar meio dourado daqui a pouquinho. Tá Né? quase na hora. Você falou um negócio para mim que é muito importante, Eduardo. Você falou que quando você teve lá com os 4 técnicos na sua fazenda e os agrônomos falavam sobre negócio e os veterinários falavam sobre índices zootécnicos, você chegou num ponto que você falou assim, ó, o meu irmão, por exemplo, toda vez que falava de negócio, você chamava ele para dentro da conversa e discutava. Agora, se falava de índice zootécnico, é uma coisa que ele já não estava mais tão interessado. E isso eu percebo muito, muito, muito assim, sempre. A gente está muito mais interessado em falar o que a gente quer do que falar o que o outro quer ouvir. E isso para mim é puramente ego. Porque se você está falando para alguém, você está falando o que a outra pessoa quer, o que você quer que ela entenda. E de qualquer maneira vai para o interlocutor, não para mim. Concorda comigo? Então, para a turma que está escutando a gente, eu acho muito importante deixar isso muito claro. Começa a fazer esse exercício de perceber aquilo que você fala com o produtor, quando que ele está realmente interessado no que você está falando, e quando você está falando uma coisa porque você quer falar e o negócio não foi para frente. Exato, e entra também empatia. Sim. Entendeu? Eu realmente me colocar no lugar do outro ali, mas com o pensamento dele. Não adianta eu me colocar no lugar do outro com o meu pensamento. Entendeu? O que está doendo no cara? Né? Eu estou ali com o gestor do negócio. O que ele quer? Né? Então, assim, esse foi um episódio, cara, fundamental para mim, para minha carreira. Né? Que eu falei, puxa, não é possível que eles não estão percebendo. Tem um grupo aqui falando, ó, se o saco de café está tanto, a parte agronômica vai ser essa aqui. Né? Mais conservadora ou mais agressiva? Aí aqui não, porque eu preciso as vacas emprenhar, não emprenhar, sabe? Então, assim, o tomador de decisão está na tua frente, cara. Então, acho que empatia. E outra coisa que eu acho que é zona de conforto. Zona de conforto, de novo, não é uma zona confortável, é uma zona conhecida. Eu estou falando do que eu conheço.
E eu, veterinário, não fui treinado a falar de negócio, a falar de dinheiro. Eu não sei cobrar. Né? Quantos veterinários aprendem, né? Falar assim, não, você vai cobrar a consulta de um médico. Nunca. Sabe? Então vem muito disso, né? Por isso que as empresas precisam se atentar a isso, cara. Né? Porque o que vai fazer o meu cliente estar ali há 2 anos, 3 anos, 10 anos, 3 gerações é o meu trabalho. Né? De levar prosperidade para ele, de levar dinheiro para o bolso dele, inclusive. Né? Isso eu acho que é fundamental. Coitado daquele técnico que não acha que ele é comercial, né? Não, que ele não interagiu com ele mesmo, falou assim, eu vendo meu trabalho, eu tenho que saber vender meu trabalho. E quando você falou do cara, que o cara prestou atenção, os outros falando de negócio, será que eles não viram que voltou o assunto tudo por de lá? É porque interessou. Só existe uma profissão no mundo, é vendedor. Pois é. Né? Uma ocupação, na verdade. Profissão existe várias, mas ocupação só existe o vendedor. Tem um treinamento que eu faço que eu falo isso. Agora, o mais triste é ver propriedades que têm potencial, que abandonam uma atividade e o técnico sai daquilo ali conformado. Não, tinha que acabar mesmo. Uma coisa é você chegar à conclusão e um diagnóstico que essa propriedade não tem aptidão, ela precisa fechar e mudar a atividade dela. Outra coisa é você ser omisso, né? Você desistir. Omisso mesmo, não assumir a tua responsabilidade de fazer aquilo ali dar lucro, sabe? E ficar cuidando das vacas e ver as vacas indo pro matador ou pra fazenda vizinha. E eu tenho uma Isso tem frase doer que no fala técnico. assim, que a partir do momento que você começa a não resolver o problema, você passa a fazer parte dele. Perfeito, exatamente. Você passa a ser problema junto. Exatamente. E chega ao ponto, gente, eu rodava, né? Rodo muito o Brasil inteiro, muito com técnico, né? E na área de nutrição mesmo. Quantas vezes eu chegava nas fazendas e perguntava para o técnico, né? Por quanto que ele está recebendo o leite? Quanto está o preço de leite? Perguntava assim, como que é essa fazenda aqui, ó, lote 1, médio de 36 com 45 vacas comendo isso aqui de silagem, blá, 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 lote 2, perfeito. Parte técnica, show, né? Quanto que ele está vendendo leite? Por quanto? Ah, não sei. Para quem? Não sei. Cara, como que eu vou dar resultado? Por que você cura mastite? Né? Qual que é o impacto dela? Qual que é o financeiro dela? É isso, precisa saber disso. Se não soubesse, você não precisa entrar lá, não. Entendeu? Então é negócio, né, cara? Não é hobby. E isso é negócio do dinheiro, eu acho tão importante que eu vou falar depois do microfone de ouro. Eu vou pegar o meu primeiro. Eu consigo uma área dourada em volta de você, Ronaldinho. O que é isso? É porque tá brilhando, porque um pouquinho de calor misturou com o microfone de ouro agora. Isso aí. É, Tá ué. até brilhante. Isso aí, você acha que é mente brilhante, é testa suada, viu? É Toda gente brilhante é uma testa suada. neurônio queimando. Essa expressão que o Ronaldo falou, achei muito bom. Eu escutei. Tem muita mente brilhante, tem muita testa oleosa achando que é mente brilhante. É, muito bom, cara. Aqui, eu dei essa parada rápida para chamar a sua atenção que ainda não se inscreveu no nosso canal, que ainda não está seguindo a Companhia do Leite, os mamíferos, Força o Eduardo Leiteira. e a Força Leiteira lá nas nossas redes sociais. Para tudo, aperta pause, corre lá no Instagram, segue a gente, volta no YouTube, se inscreve no canal, ativa o sininho, que nós estamos contando com você para ajudar a gente a evoluir com esse conteúdo. E você não pode esquecer de forma alguma de dar aquela dedada lá no compartilhar, toma um cafezinho, bebe um leite, compartilha na sequência esse conteúdo com aquelas pessoas da sua confiança, com o grupo da família, com os produtores que você entende que precisam de evoluir. Não perca essa oportunidade de ajudar a gente a levar esse conteúdo para aquelas pessoas que precisam. Fecha parênteses e volta para o tema. A gente estava falando dessa parte do veterinário e do dinheiro. Eu tenho uma provocação em relação às questões pontuais só. Eu vou cruzar duas coisas que nós falamos aqui. Nós falamos assim, cada pauta, eu preciso de discutir ela com o produtor, cada decisão, discutir ela dentro de um contexto econômico. Foi um pouco da experiência que o Eduardo viveu e do exemplo que ele deu da mastite aqui. E nós falamos lá no começo sobre a questão de orçamento. Onde a gente falou assim, ó, o cara da agricultura, ele sabe que vai produzir por tanto, sabe que ele vai ter uma margem de tanto, e se ele quiser ganhar mais dinheiro, vai sobrar, por pé de café vai me sobrar tanto, por hectare de café vai me sobrar tanto, nessa gleba tende a me sobrar tanto, por saca vai me sobrar tanto. Ele tem essa previsibilidade e executa essa ação. Nós temos que começar a pensar o leite com esse orçamento anual. Perfeito.
para que a gente entenda o seguinte: se o produtor de café quiser ganhar mais dinheiro, a opção que ele tem é: vou ter que ampliar essa gleba de café. Né? Vou ter que aumentar a produção, vou ter que plantar mais hectares de café. O produtor de leite está nesse sonho do preço ainda, está nesse sonho do milagre, espera do milagre. E eu acho que se a partir do momento que ele tiver esse domínio sobre o orçamento dele, enxergar o leite como uma cultura anual, o que vai ser meu ano que vem? O que vai ser minha próxima safra? O que vai ser meu próximo intervalo de um ano aqui? Ele definiu a linha de corte para se tomar essa decisão, e a minha sugestão é que isso aí ocorra aproximadamente no meio do ano, que ele encare isso como um ano agrícola mesmo, né? Para que ele possa projetar a quantidade volumosa que ele vai precisar e definir quanto de leite que ele deve produzir. Né? Então, ou seja, se você por hectare, né, por vaca, por litro de leite, você sabe que você sobra para você aprendeu a fazer com tal margem, e você tem os dados históricos seu disso, para quanto de volume que você precisa de ir para que você tenha aquela remuneração que vai tornar seu negócio atrativo, né? Você possa ter essas metas aí para que possa desenvolver. Isso hoje é consolidado na agricultura e faz com que esse conhecimento desse número faz com que o pessoal da agricultura coloque capital para trabalhar, coloque o dinheiro para trabalhar para eles. Isso significa, eu vou lá, planto um outro hectare de terra, porque eu tenho know-how, eu já eu já sou empreendedor, eu já tenho a mecanização, vou diluir a mecanização. Então eu vou lá, vou botar um capital para trabalhar em cima do custeio, né, vou ampliar o meu capital ali em cima do custeio e eu vou tirar uma margem lá na frente desse novo capital que eu coloquei para trabalhar que eu não tinha. O produtor de leite tem plena condição de aprender a fazer isso, se ele não aprender sozinho, pedir alguém para ajudar ele a tomar essa decisão. Né, eu vou ampliar aqui, vou pagar a taxa de juros que eu operei com um capital que não era meu, lá na frente o payback vai ser de tanto, vou estar com tudo pago e dali para frente é lucro, e eu saí de 300 litros de leite por dia e fui para 1.000, e isso é um exemplo, você pode, nas mesmas proporções a gente pode replicar. Esse domínio sobre as finanças, o veterinário, ele tem nojo, ele é alérgico. Perfeito. Nós tivemos episódios aqui em treinamentos, Eduardo, chegar para o cara e falar assim, ó, receita menos despesa é igual a margem. De repente, você olha, a pessoa está chorando, levantando, pegando a mochila e quer ir embora. E fala assim, essas contas difíceis, eu não dou conta, não. É uma pena. Eu não falei de porcentagem, de regra de 3, de um menos o derivada, outro. De conta de irrigação, não é nada disso, não. Duplo twist carpado que latado. Não. Receita menos despesa. De costa. Então, assim, o veterinário é alérgico a isso. E nós vamos precisar, né, de injetar, e não é da parte da nossa, nós veterinários, né, na nossa faculdade a gente quer cortar, fazer cirurgia, deslocamento de abomado, tirar o bezerro da vaca. O sonho do veterinário que trabalha com bovinocultura leiteira é fazer a cesariana na vaca. Isso é um problema, isso é uma coisa que não era para ter acontecido. Exatamente. E o cara quer viver do negócio que não era para ter acontecido. Viver do problema, exato. Entendeu? Exato. Isso é loucura, né? Então, acho que nós temos que mudar esse direcionamento aí para o campo dos negócios. Perfeito. Voltando mais aqui para o negócio e tal, que eu estava pensando aqui na pauta, uma outra coisa que eu vejo que a gente tem, de uma certa forma, compartilhado, mas eu vejo que no café está um pouco mais evoluído que a gente também, é a questão de você ter qualidade e ter preço pela qualidade. Boa. A gente tem tabela de qualidade, na maioria dos laticínios, tomara que um dia em todos, daquele leite que realmente é entregue com melhores teores de gordura, proteína, baixo TCS, essa coisa toda aí que pra gente é feijão com arroz, né? Mas eu vejo que no café você consegue transmitir ao consumidor, seja ele intermediário ou não, a qualidade daquilo que você está produzindo, e isso é refletido em pontuação de uma forma mais básica dentro do café. Exato, não é isso? Exato. E não tem discussão. Não tem discussão, tem que ter qualidade e pronto, acabou. O preço é diretamente proporcional à sua qualidade. Então você tem café ruim, tem café bom. Seu café bom será pago o valor real dele e o ruim também. A cotação vai na televisão todos os dias. Exato. E é para todo mundo, não é para um ou para outro, não. A cotação está baseada na qualidade. Não tem discussão, sabe? Então essa maturidade do mercado ela já chegou, né? Pode ter discussão de método, pode ter discussão de, né, se eu mandei para 2 cooperativas, deu prova diferente, tem a pessoa que prova, ainda né? Tem a parte humana, mas não tem discussão sobre o processo, né, da maturidade do processo de precificação. Quer ganhar mais, a tabela é essa, né? E a gente sabe como fazer. E uma grande diferença, vou puxar o que o Ronaldo estava falando aqui,
é o seguinte, por que eu falo que eu falo produtor nacional? Eu produzo café e eu tiro leite. Vocês percebem a diferença que tem nisso aí? Eu produzo leite também. Né? Os processos produtivos, eles existem nas duas atividades. Né? Então aqui eu tenho que produzir e colher. E quando eu falo que eu estou tirando, quer dizer, será que eu estou ali só tirando, eu não estou dando estratificando, nada, né? Sabe? Então tem uma diferença conceitual muito grande. Enquanto a gente tiver tirador de leite, nós estamos mal na fita no Brasil, na minha opinião. Quando a gente passar a realmente produzir leite, porque a gente tem previsibilidade, você conhece seu rebanho, né? Nessa minha imersão foi até interessante. A primeira coisa que eu fiz foi montar uma planilha e o nosso ano já é o ano agrícola. Então, o nosso ano começa em setembro. Né? Então já é uma mudança conceitual, uma mudança de mindset mesmo. Você fala assim, puxa vida, eu estou aqui, eu não estou fechando o ano, eu fechei o ano em setembro. Né? Porque é o ano agrícola. Né? Então a primeira coisa que eu fiz foi montar uma planilha. Ainda coloquei uma frase ali que o meu filho, o Luca, adora, que é custo é realidade, lucro é expectativa. Né? Então como que eu transformo essa expectativa em realidade se eu não tiver os processos todos bem Mas definidos você tá e bem poderoso, cuidados? Que Né? é isso? Ele gosta da frase. Mas é a realidade. Então, aí eu fiz um levantamento histórico dos 6 anos anteriores. Muda muito pouco. Agora, para eu ter meta, né, que eu acredito muito, meta e método. Né? Se eu não tenho meta, não adianta eu ter método. Se eu tenho método e não tem, sabe, um depende do outro. Beleza, o histórico é esse. Se eu crescer aqui, eu vou ter mais lucro ou não? Porque às vezes você vai crescer o prejuízo. Né? Então, o que eu preciso para tomar decisão? É coisa simples, cara. Em uma sentada com 3 pessoas, montamos uma planilha e essa planilha é o guia da fazenda. Sabe? Coisa simples. Não tem nada de painel de avião. Coisa simples. Né? Eu quero saber quanto está produzindo, média por vaca, quanto que está custando a nutrição, que é o grande custo, mão de obra. Se eu tenho o controle de nutrição e mão de obra, que qualquer um pode ter, eu tenho controle de quantos por cento do custo? Né? Paretinho. 70% do custo. Meu Pareto tá tranquilo. Sim. Sabe? Então, assim, é muita atitude, sabe? Eu acho que é muito da atitude. Tecnologia tem, técnico competente tem, gado tem, tá tudo pronto, cara. Falta a pessoa querer. Daniel, dentro do contexto da qualidade, você quer aprofundar um pouquinho? Que eu queria comentar, aproveitar esse ensejo bem rápido. Da qualidade ou do quê? Eu queria citar, se for impróprio, a gente estuda depois e pode ser editado, eu queria citar o case de Três Corações dentro do contexto dessa questão da qualidade, né, de se explorar as estratégias de qualidade e marketing da percepção das pessoas, né, onde a gente discutiu um pouco sobre o consumidor está de um lado comprando história, comprando sensação, comprando rótulo, comprando conceitos, né, e que a gente ainda está muito imaturo em transmitir essa mensagem no leite, que no café a gente tem um case bacana do Três Corações, em que num supermercado, aí eu não vou falar que é a nível geral, mas num supermercado, a linha tradicional do café Três Corações, ela estava a metade do preço da linha Rituais, né? E a linha Rituais, ela faz uma identificação geográfica, falando esse café vem do sul de Minas, Mogiana, e alguns outros lá tem a linha, no Rituais tem o orgânico também. Então eles colocaram nesse pacote da linha Rituais, e essa linha Rituais, café sul de Minas, ele era o dobro do preço do Três Corações tradicional. E provavelmente os dois vieram do sul de Minas. E é o que eu ia complementar. Provavelmente os dois vieram do sul de Minas, porém, certamente, né, tem mais alguma eleição de qualidade, né, eles vão, por depositar, por agregar valor, eles vão depositar um adicional com certeza. Não estou julgando que seja a mesma coisa, acredito que com certeza não seja a mesma coisa, mas o talento de envelopar isso bem e levar uma mensagem diferenciada para o consumidor, ela já existe no café, e por outras estratégias, né, cápsula, entre outras coisas que já se avança por aí. E no leite nós estamos ainda muito imaturos nesse ponto, né, na minha visão. Essa era a última coisa dos tópicos aqui, na verdade. A gente tem alguma coisa, mas eu acredito que não seja assim tão enraizado quanto é no café. Tem também tem uma pontuação da
que você estava Tem falando? da BIC. O café, Da ele, BIC. o café está na 5ª ou 6ª onda de evolução de mercado. Então a Europa é mais adiantada, a Europa é um grande comprador de café. Tive agora na Alemanha. A gente não toma café ruim lá, impressionante. Qualquer café que você toma. Aqui no Brasil a gente toma um café expresso, por exemplo, ele arde a boca. Ele é duro de tomar. Né? Sei lá, então eu não gosto de café expresso. Fui lá numa cafeteria na Alemanha e só tinha café expresso. Dentro de um evento, né? Falei, puxa, cara, vou pagar caro aqui em euro para tomar um café ruim. Café é uma delícia. Sabe? Então, quer dizer, eles estão muito mais avançados que a gente. Né? Em questão de o café sendo utilizado em bebidas, etc. Né? Então, só que essas ondas aqui no Brasil, elas começaram quando a ABIC, que é a Associação Brasileira do Café, resolveu ter um crivo muito forte na qualidade de café que chegava para o consumidor final, né? Que a gente ainda não tem no leite. Então, falou assim, ó, o selo ABIC tem valor. Eu estou certificando que esse café é puro. Não estou falando que ele é bom. Não estou falando que ele é bebida boa, que ele é de qualidade, que ele é um café especial. Estou só falando que ele é puro. Né? Porque tinha uma desconfiança no mercado muito grande. Né? O famoso café melhorado, né? Aquele que vem com milho. Exato. Então essa, na minha visão, foi a primeira onda da moralização do mercado de café. Né? Se não tem o selo ABIC, eu não quero. Né? Isso foi uma dinâmica de mercado muito importante, com marketing, com inserção em televisão, etc. Né? Dali para frente, nós começamos a ter um mercado, vou chamar de honesto, em relação a isso. Se a BIC virou commodity, virou obrigação. Exatamente. Pôs um degrau, né? Então, assim, se não tem pureza, está fora do mercado. E aí nós começamos a desdobrar em qualidade. Né? Então, hoje, café especial, café da Mantiqueira, café do Cerrado, café isso que é a origem que o Três Corações trouxe. Né? E já chegou num ponto de mostrar de quem é aquele café. Porque imagina uma torrefadora imensa originar um café, separar, torrar só aquele café, embalar aquele café e distribuir ele para o Brasil inteiro. Né? E colocar a tua foto, produtor, na embalagem. Então, assim, eu tenho uma prima que agora, né, que está fazendo um excelente trabalho em café, ela está estampada lá no café, sabe? Então, o leite começou a fazer isso. Já tem algumas marcas que já têm o origem, mostrando de onde é. Né? Eu acho que o caminho é esse, sabe? Só que quantos % dos produtores de café já estão seguindo essa trilha e quantos % do produtor de leite está seguindo E no café essa trilha já está seguindo com estratégias internacionais. E é questão de sobrevivência, gente. Um exemplo claro, para todo mundo entender um pouco melhor disso, você olha ali para a Serra da Canastra. Ali é um mundo do leite diferente. Eu tive a oportunidade de trabalhar lá na área comercial, com venda de medicamento, e você não vê os produtores falando do mesmo jeito dos demais do país. Você não vê eles falando de preço de leite. Exato. Você só vê eles satisfeitos com a atividade e ponto. Entendeu? E assim, lá é um lugar que você olha, você consegue comercializar uns produtos de valor agregado melhor, por exemplo, um medicamento que tem alta eficácia e tal, eles enxergam isso como valor. Que é um produto de resposta melhor, né, de valor agregado melhor. E você vai para outras regiões, você já não tem esse mesmo trabalho. Então, assim, o queijo canastra hoje, né, que é do leite nosso aí, é uma das coisas que é bem comercializada por esse valor. E isso está atrelado à não reclamação de preço de leite do produtor da região. Queijo canastra, para mim, é um exemplo a ser seguido para o Brasil inteiro. Né? Porque assim, gente, o ser humano, vou filosofar de novo, mas o ser humano ele é nada mais do que um amontoado de sentimentos. É o que te diferencia do animal, né? Então, assim, qual sentimento meu produto causa quando o meu cliente potencial olha para ele? Isso aí. Né? Qual sentimento eu causo quando eu chego na propriedade que eu dou assistência? Teve um caso para mim, muito interessante, né? Que era uma empresa de ordenha e que eu estava lá nos Estados Unidos, chegou o carrinho deles lá. O produtor falou assim para mim, Eduardo, graças a Deus esses caras chegaram, bicho, eu estou precisando deles aqui. Mesma marca tal. Cheguei aqui no Brasil, estava numa fazenda grande, chegou a mesma caminhonetinha, até parecia, mesma marca. O produtor olhou para mim e falou assim, puxa vida, já vem esse cara me roubar. A mesma marca. Pessoas diferentes, sentimentos diferentes. Isso aí. Né? Então, assim, qual o sentimento que eu deixo? Onde eu vou, onde eu chego.
né? E isso tá na marca, né? Tá expresso na marca. Eu posso comprar um café commodity, né? E eu vou ter o sentimento do normal, vou tomar um café. Né? Agora não, eu tenho um dia especial, eu tenho esse café aqui, qual é o sentimento que ele gera? Eu pago pelo sentimento, cara. E você paga pelo sentimento, mas é muito interessante como é que isso está ligado à qualidade que você vai produzir aquilo. É lógico. Já que você vendeu o sentimento, você quer pôr no produto o sabor. E te força a fazer um negócio diferente, né? Eu vou dar mais um exemplo. Por exemplo, lá na propriedade, meu irmão administra. Todos os funcionários do café, não importa o que ele faça, ele faz um curso de degustação de café. Entendeu? Então, assim, todo mundo vê lá na ponta o que é diferente. E no primeiro curso, vários deles vieram pedir desculpa. Sabe, falaram assim, puxa vida, gente, desculpa, eu não sabia que eu estava estragando o produto. Porque da colheita até o consumidor, até a xícara, né? Ele não vai melhorar, ele só pode piorar. Né? O leite também, gente. Não é se eu entrego um leite de altíssima qualidade aqui, depois que eu entreguei na fazenda, ele não vai melhorar. E o queijo tem um porquê, o queijo, né? aí sim. O queijo, a maturação é outra coisa, né? E assim, e quando eu trabalhei lá nessa região que eu visitava essas propriedades, todas as propriedades que você ia, o café estava lá e o queijo estava lá em cima da mesa. É assim, ó, vem aqui para você provar meu queijo. Vem aqui para você provar meu queijo. Turma, Eduardo Aristóteles Valias, o filósofo do agro. A gente vai marcar essa aí, hein? Vai ser o selo de qualidade dos Valias. estamos a 1 hora de tarefa falando mentira para todo mundo aqui, né? No pior podcast da bovinocultura leiteira do Brasil. E aí... eu sou obrigado, vista ao tempo e os compromissos posteriores, convidá-los a fazerem as suas considerações finais. Um podcast um pouco diferente hoje, né, onde a gente não vê que aquela proposta convencional de apresentar um problema e uma solução, mas sim de fazer aí algumas comparações. Eu vou começar ao inverso do que foi o outro. Nós começamos pelo Eduardo, vamos terminar com ele hoje. Leandro, o que você fala do que nós avançamos aí? Considerações finais. Profissionalismo. É o que diferencia. Dá para ter métodos dentro da pecuária leiteira igual tem os métodos do café. Basta entender e pôr para funcionar. Então é profissionalismo. Show. Instagram? E assistência técnica. Companhia do Leite. Instagram? Instagram leandrocarlos.pereira. Bom demais. O que eu acho que eu vou deixar aqui é o seguinte, a gente tem que comparar mais atividades para a gente trazer coisas diferentes de cada uma, isso eu acho muito importante da gente fazer. E a outra coisa é pensar nisso. Como é que você consegue agregar valor ao produto que você tem? Seja ele através de um queijo canastra, uma coisa assim que às vezes você consegue fazer uma diferenciação, mas um mercado um pouco mais difícil, ou então mesmo fazendo um produto com qualidade melhor, que você consegue até ter mais argumento lá na ponta para poder pedir alguma coisa, né? Eu acho que vou terminar com isso mesmo. E o meu Instagram, @daniel.ciadoleite. Né? Eduardo, e aí? Suas mensagens finais para os produtores de leite, para toda a audiência, para os técnicos, fique à vontade. Bom, vamos lá. Meta e métodos, né? Acredite em metas arrojadas e métodos que te ajudem a chegar nessas metas arrojadas. É assim que a roda roda, né? E uma reflexão, principalmente para os colegas técnicos, né? Quais sentimentos você está gerando nos ambientes que você impacta? O que as pessoas falam quando te vê chegando e quando te vê saindo? Né? Será que é a mesma coisa? Mais uma vez, Eduardo Aristóteles Valias, o filósofo do agro. Sim. Eduardo, para te achar nas redes sociais, como que o pessoal faz? @Eduardo Valias Vargas. Clica lá, seja feliz comigo. Segue lá. Segue lá. Bom, turma, eu tenho tenho 2 comentários a fazer que eu reservei para as considerações finais, até para a gente poder ser mais fiel ao tempo. Seria em relação ao seguinte: o leite ele tem um produto adicional quando comparado ao café,
que é a produção de animal também. Perfeito. Né? E essa produção de animal, muitas das vezes, ela ofusca a percepção do produtor sobre o resultado. Porque como você tem um comprometimento de custo de fazer a recria e não tem o faturamento daquele animal, aquele produto vira bianual, né? Se você for um indicador, tiver bons indicadores, vai terminar com 2 anos. O produtor tem dificuldade de colocar o resultado em animal ou a variação do inventário animal dentro do resultado do negócio. Isso pode, às vezes, gerar uma falsa percepção de que o negócio não está indo bem. Vale relembrar isso, né? E eu também queria, né, chamar a atenção aqui, a gente falou na nossa conversa, eu fiquei com medo de dar uma percepção de que café é melhor que leite, ou café é mais fácil que leite. Fiquei com medo de ter passado qualquer tipo de percepção dessa. E para poder vencer essa percepção, eu vou dar um número aqui, puxando sardinha para o nosso lado. A gente tem um faturamento com café aí, se você fizer lá 40 sacos por hectare, que não é fácil, a R$1.000, você tem 40 mil de faturamento. Né? Se você colocar uma vaca de 15 litros de leite, vezes 15 vacas no hectare de capiaçu, 13 vacas no hectare de capiaçu, isso aqui dá um volume de leite diário que vezes 305 dias, já tirando o período que essa vaca está seca, dá quase 60 mil litros. 60 mil litros a R$3 dá 180 mil de faturamento. Então, se eu considerar a área plantada, deu 4 vezes, mais do que 4 vezes o faturamento do café. Mas eu tenho problema de mão de obra no leite. Imagina o que é você ir buscar um mundo de gente no sul de Minas, onde você não tem topografia para pôr máquina, né? Você buscar um mundo de gente de caminhão com o Ministério do Trabalho com o carro atrás do ônibus. Entendeu? Tem que ter banheiro químico, tem que ter não sei que um monte de coisa, etc. E tal, e tem que trabalhar um mundo de gente, né? Sazonal, tem que ir atrás desse povo, tem gente que falta, gente que machuca, por aí afora vai. Todo mundo tem problema com mão de obra. Né? Todo mundo tem, são de todos os negócios. Então, assim, chamar atenção. E se você tem um grande faturamento, você tem possibilidade de ter um grande faturamento, uma grande margem, se você implementar as técnicas de produção, você tem condição de capacitar e formar uma boa mão de obra e remunerá-la bem. Então, minha mensagem aqui para vocês, né, no final, que estão no segmento leite, especialmente para pequenas propriedades, porque como você tem um grande faturamento por hectare, talvez seja uma das poucas atividades, se não horta, que vão conseguir te promover um faturamento por hectare capaz de você criar sua família. Se você não está disposto a vender sua propriedade, leite é a opção que você tem. Então, para de reclamar e profissionaliza, igual o Leandro recomendou. E para falar, não dá para estender em profissionalizar, para se profissionalizar, continua seguindo o Mamíferos. Isso vai te ajudar. Seu homeopático auditivo. É isso aí. Convido todos ao brinde para inflacionar o preço do leite. Bora lá. Faltou quantas arroba que eu tô, né? Faltou. @Ronaldo Cido Leite, minúsculo, tudo junto. Segue lá. É isso aí, pessoal. Saúde. Mais uma vez, não deixe de seguir a gente no Instagram, @cedoleite, Força Leiteira, JPA Agro, Mamíferos Podcast, Eduardo Valias Vargas. Eduardo Valias. Tudo junto. Até a próxima, gente. Um abraço. Valeu, pessoal. Até a próxima.